Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Anderson e, nessa aula iremos dar continuidade na parte final da unidade 1. Nós tivemos o nosso primeiro encontro virtual dia 6/9, né? E aí ficou faltando o finalzinho do conteúdo e, como prometido, fiquei disponibilizar para vocês essa parte final. Essa parte final a gente vai falar um pouco de momento de inércia, ok? Teorema dos eixos paralelos, a parte de torque e momento angular, ok? Vou estar postando depois essa aula, está disponibilizando para vocês. A nota de aula também vou estar postando no sistema, para que todos tenham acesso. E qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da aula, sobre o conteúdo, seja o que for de dúvida, vocês podem contatar os tutores da disciplina, ou simplesmente podem falar diretamente comigo, que vou estar à disposição de todo mundo. Ok? Então, vamos lá. Momento de inércia. Podemos caracterizar, pessoal, que o momento de inércia, certo? Ele é uma grandeza que depende da forma como a massa do corpo está distribuída em relação ao seu eixo de rotação. Como assim? Vamos imaginar a seguinte ilustração, aqui como sendo um corpo rígido. Nós já falamos sobre o corpo rígido na aula passada. Imaginemos, então, que eu tenho um corpo rígido, eu tenho um corpo que tem uma forma e uma dimensão totalmente distribuída, e aqui eu tenho o meu eixo principal de rotação. E eu cheguei a comentar para vocês que um corpo rígido, né, ele é um corpo onde tem a sua somatória de massas, né, vai me dar a massa total desse corpo. Então, consideremos, então, que esse corpo aqui ele tenha uma massa localizada aqui, chamada de MI, tem uma outra massa localizada aqui, vou chamar de MI, e essas massas, em relação ao eixo principal, estão separadas por uma determinada distância, um raio. Ou seja, então o momento de inércia ele mostra exatamente como, né, é uma grandeza que depende da forma como essas massas estão distribuídas, mas ele está associado exatamente também com o grau de dificuldade que esse corpo tem em rotacionar. Então, se eu aplicar uma rotação nesse corpo, por exemplo, se eu aplicar uma rotação nesse corpo, o grau de dificuldade de rotação que esse corpo vai apresentar é exatamente da forma que essa massa está distribuída. Aqui fica tranquilo para nós visualizarmos, porque temos uma dimensão definida, né? Temos aqui uma circunferência, um círculo, mas esse corpo não necessariamente vai apresentar essa forma, ele pode apresentar uma forma totalmente diferente, né? Totalmente não uniforme. E aí, o grau de dificuldade de rotação que esse corpo vai apresentar vai ser totalmente diferente, né? Então, na aula passada, eu defini para vocês a grandeza de energia. E se vocês lembram bem, na aula passada eu tinha definido que a energia cinética, ela foi definida como sendo, que é o T, sendo um meio de I ômega 2. Onde esse I é exatamente essa grandeza de momento de inércia. Então, vamos entender exatamente o que é essa grandeza de momento de inércia, né? Como é que ela é de fato definida. Então, vimos aqui que temos esse corpo aqui que tem uma determinada dimensão, e ele é composto de várias partículas M. Então, a distribuição dessas partículas que vai nos dar a massa total desse corpo. Então, o momento de inércia, eu vou definir ele a partir da seguinte maneira. Se essa partícula MI, ok? Eu tenho essa partícula MI. Ela é uma partícula, a iésima partícula, né? E essa partícula ela tem uma tendência a ser um diferencial de massa. Esse diferencial de massa pode ser levado em consideração a tender a zero.
Então, uma massa muito pequena constitui esse corpo. Se eu somar todas essas massas, eu tenho uma massa total do corpo. Então, eu posso pensar da seguinte forma. Além disso, aqui em relação ao eixo principal de rotação, eu tenho uma distância que separa essas partículas, que eu vou chamar de R. Então, o momento de inércia, ok? O momento de inércia, eu vou definir da seguinte forma. O momento de inércia aí vai ser igual à integral de R2 raio ao quadrado dm, onde essa integral é feita sobre toda a massa do corpo. Então, o momento de inércia é dado dessa forma. É a integral, que é a somatória dessas massas, de R2 dm. Ok? Então, isso é o momento de inércia. Podemos assim dizer que é a definição de momento de inércia. Okay? Porém, esse corpo, além dessas massas aí, ele pode ter um determinado volume. E ele tem uma determinada concentração e distribuição de massas. Então, eu posso olhar isso também em termos da densidade. Okay? Da densidade. Então, eu vou pensar da seguinte forma. Eu imaginei um determinado corpo distribuído, onde tem uma massa distribuída dessa forma. Okay? E aqui eu tenho um sistema que está aí sobre esse corpo. Okay? Então, ele tem uma distribuição XYZ, significa o quê? Que eu tenho uma distribuição por todo o volume do corpo, são as três dimensões, XYZ, e aí eu tenho uma determinada diferencial de massa, uma concentração. Como eu falei sobre a densidade, como eu tenho uma densidade, que a densidade ρ é massa sobre o volume, significa que em qualquer ponto desse corpo, a densidade é a mesma, a concentração é a mesma. Densidade é a concentração de massa pelo volume. Então, se todo esse corpo que tem uma massa M, a distribuição dessa massa por todo o volume é o mesmo, então significa que eu posso escrever, então, essa expressão para apenas aquele diferencial de massa. Se eu tenho, então, aquela densidade é massa do volume, eu tenho, então, que o diferencial de massa, o dm, né, eu tenho uma distribuição em um dv. O diferencial de volume, agora. Ok? E se eu fizer isso, eu posso isolar aqui o dm. Se eu isolar o dm, eu vou ficar com a expressão ρdv. É isso? Eu multiplico aqui o dv com o osso e isolo o dm, fica o ρdv. Por que eu tenho esse dm? Porque eu posso escrever, então, o momento de inércia em termos da densidade. Eu posso pegar simplesmente esse dm aqui e substituir aqui nessa expressão. Quando eu substituir essa expressão, aqui vai no lugar de dm aqui em cima. No lugar de dm aqui em cima vai ficar um ρdv. Então, vou ficar com a seguinte expressão, que o I, que é o momento de inércia, vai ser igual. O ρ, ele é constante, como foi dito. O ρ, ele é constante, então ele pode ficar escrito fora da integral. Então, é ρ, a integral, okay, de R2. Agora, não é mais a integral não é feita mais pela massa, sobre a massa. É feita sobre todo o volume. Integral de ρdv, a integral feita sobre todo o volume. Okay? Então, aqui eu tenho um momento de inércia. Agora, calculado, que eu posso calcular em torno de um volume. Por que é mais interessante eu calcular em torno de um volume do que em torno somente da massa? Porque o meu corpo, ele vai ter uma distribuição de massa, ele vai ter um volume, né, pode ter um volume bem definido ou não definido. Então, o meu corpo rígido, eu vou conhecer a sua estrutura, né, eu vou conhecer exatamente como é que é a forma geométrica dele. Então, ele tem um volume. Isso pode ser para um cilindro, pode ser para um círculo, pode ser para uma barra.
e aí eu tenho o volume exatamente dessas figuras geométricas. Então, fazendo um momento de inércia em torno do volume, se torna mais interessante. Talvez vocês podem estar um pouco com dúvida como é que seria feita essa conta. Então, vou fazer um exemplo aqui com vocês, explicando exatamente esse processo aí, certo? De como determinar o momento de inércia de um corpo. Então, vou fazer um exemplo aqui, okay? Que vai facilitar para vocês um pouco. Então, vou pegar uma figurinha aqui. A proposta é calcular o momento de inércia de um cilindro, e esse momento de inércia vai ser calculado em relação ao eixo Z. Ok? Então, eu vou calcular o momento de inércia do cilindro em relação ao eixo Z. Então, eu peguei aqui esse cilindro, ok? Aqui está o eixo Z. Tá o eixo Z. E dentro desse cilindro ele tem uma altura H, ele tem uma altura H. Só que eu peguei, eu passei o meu centro, o meu sistema de eixos bem no centro. Então, aqui minha origem está no centro, então ele tem um H sobre 2 e tem um H sobre 2. Ok? E esse cilindro aqui, ele tem uma massa M, é uma massa M, ok? E ele tem um volume, ok? Ele tem um volume. Então, das primeiras observações que a gente pode estar procurando determinar qual é o volume do cilindro, né? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Se eu olhar por cima, eu vejo que a base do cilindro é uma circunferência, né? Então, a área da base é o quê? É πr ao quadrado, né? A área da base do cilindro. Ou seja, então, a base do cilindro, a área do cilindro, né? É um πr2 vezes h. Ok? É um πr2. Área da base vezes a altura. Ok? Então, eu vou calcular o momento de inércia do cilindro em relação, ok? Em relação ao eixo, Z. Então, para isso, eu tenho que determinar exatamente qual o corte que eu vou realizar no cilindro para calcular exatamente em relação ao eixo Z. Quem que vai variar? Se eu fizer o momento de inércia, né, do cilindro em relação ao eixo Z. Quem vai variar vai ser a altura ou vai ser o raio, né? Vai ser a altura ou vai ser o raio? Então, eu faço um corte, né, nesse cilindro de forma que eu determine, né, essa variação em termos do raio, né? Então, eu imagino que eu vou fazer um corte, ok? Eu vou fazer um corte aí e eu vou ter exatamente essa configuração, onde eu vou fazer um corte sobre todo esse eixo Z aqui, sobre todo esse eixo Z, e quem vai estar variando, ó, eu estou pegando N, né, dr, um diferencial de raio, e esse raio vai variar tanto do centro até a extremidade aqui, né? Então eu vou pegar drs, né? Eu fazendo todos esses drs, eu vou ter o R total. Só que eu estou expressando agora em termos de Rzinho, que seria todos esses diferenciais aqui do raio sobre o cilindro. Beleza? Então eu vou representar dessa maneira. Como o momento de inércia aqui em cima é integral da densidade, né? É igual à densidade integral de R2 dV, eu já posso determinar, por exemplo, quem é esse meu dV. É isso? Eu já posso determinar quem é esse meu dV. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma distribuição de massa sobre esse cilindro. Então, eu tenho algumas expressões que eu posso estar utilizando. Tanto essa expressão, tanto essa outra expressão. Vamos chamar aqui de 1 e 2, para ficar mais claro para a gente, né? Expressão 1 e expressão 2. Okay? Então, vamos anotar essas expressões aqui nas nossas anotações aqui, né? Momento de inércia em relação ao eixo Z,
É isso. É o IZ que está calculando. Aí aqui tem a integral de R2dm. Ou se o sistema tem uma apresentando densidade, integral de ρ, R2, R2, dV. Ok? Então, fica dessa maneira aqui, né? R2 dV. R2. Melhorar aqui a escrita. R2 dV. Ok? Então, vamos lá. Então, quais são os elementos que eu tenho aqui, ó, que eu posso estar olhando para a minha expressão? Eu tenho um dV e eu tenho um dm. Ok? Bom, quem é o dV? É a derivada do volume, né? É a derivada desse volume do cilindro. Então, vamos lá. Se o volume do cilindro é π... Só um momento, pessoal, rapidinho. Então, voltando. Se o volume é πr2h, porque esse volume é πr2h, eu vou derivar esse volume, né? Como aqui a minha derivada vai ser em função do R, eu vou derivar exatamente o R aqui, essa expressão. Vai ficar 2πr, porque eu derivei o R, né? O AH continua o mesmo, dr. Então eu tenho 2πr dr. Então já tem um dV aqui que eu posso estar substituindo aqui. E agora também falta um dm. Quem seria meu dm? É o diferencial de massa do cilindro, né? Então dm. Quem seria o meu dm aí, né? Meu dm é exatamente, ó, a expressão está aqui, ó. A expressão está aqui, ó. dm é ρdv. Então se eu encontrei o dv, eu só vou multiplicar esse mesmo valor por ρ agora aqui, ó. Já tem meu dv aqui. Então dm fica ρ, e eu escrevo novamente todo o meu dv. 2πh, 2πrh, né? 2πrh dr. Então, eu tenho esses dois resultados que são bastante importantes para a gente. Então, vamos lá. Então, se eu tenho dm, eu posso estar pegando dm e substituindo aqui nessa expressão aqui. Temos, então, que a integral de R2dm. Então, fica a integral. Então, fica a integral, então, de R2. Quem é meu dm, né? Meu dm vai ser ρ 2π RH, vou botar assim, 2πh RDR, ok? Então, minha integral agora não vai ser mais em termos da massa, né? Ela não vai ser mais em termos da massa, ela mudou para uma variável dr, então ela mudou aqui para um dr. Agora, essa integral, exatamente, ela está sendo feita em função do raio do cilindro, né? Em função do raio do cilindro. Então, eu fico com essa expressão da seguinte forma, e aí eu posso isolar e botar tudo fora da integral, que é constante. Por quê? Porque quem está variando a integral agora é só exatamente aí o dr. Então, fazendo isso, nós temos, ó, o ρ pode ir para fora da integral, o 2π, né? Vamos botar assim, 2π pode ir para fora da integral, o ρ para fora da integral, o h vem para fora da integral, e vai ficar só a integral de quanto? Ó? R2, R3. Então fica R3 dr, ok? R3 dr. Em relação a quem, ó? A minha estrutura, né? A minha estrutura vai de 0 até R.
Então, eu vou fazer toda essa integração do esse Rzinho aqui até o Rzão, que é exatamente essa figura que eu estou fazendo. Essa aqui só foi um corte para eu procurar entender melhor como é que eu posso estar calculando o momento de inércia. Então, eu vou fazer a integral de 0 a Rzão. Então, essa integral vai de 0 a Rzão. Ok? Quando eu faço isso, o que eu vou ter aqui de resultado? Eu vou ter, então, 2π por H. A integral de R3 é R4 sobre 4. Só que o limite vai de 0 a Rzão. Então, a integral vai ser... A integral, perdão, momento de inércia de um cilindro, né? Vai ser, ó... Vai ser... Esse 2 aqui, ele pode cancelar com esse 4. Aqui vai ficar 2. Vai ficar, então, π rho h R4 sobre 2. Só que esse Rzinho vai ser substituído aqui por esse Rzão, pelo limite da integral. Então, vai ficar π, rho π h, R4, né, R4 sobre 2, né? Isso, R4, tudo isso sobre 2. Então, eu tenho essa expressão aí. Essa expressão aqui. Okay? Beleza. Então, vamos deixar aí. Bom, agora quem é meu DM, né? A minha massa, a massa do cilindro, né? A massa do cilindro, ela é integral de dm. Ela é integral de dm. Quem é meu dm? O dm está aqui, ó. É rho 2π R, 2πh RdR. Então, eu vou substituir esse resultado aqui nesse dm. Então, vai ficar, o m vai ficar rho 2πh, é isso, vai de R, dr, e essa integral de 0 é Rzão, né? Porque é desse Rzão aqui, e aqui é só um Rzinho, aqui é um elemento diferencial de raio, né? Então, aqui só é Rzão. Vai ficar assim, e realizando esse processo, essa integração fica R, né? 2πh de 2πh de R2 sobre 2. R2 sobre 2. E aí, esse 2 pode cancelar com esse 2. Esse 2 pode cancelar com esse 2. Então, vai ficar aqui o πh R2. Aí, o que eu faço? Vou escrever aqui melhor. Rho πh R2. A ideia é o quê? A ideia é determinar o momento de inércia em relação ao eixo Z. Quando eu olho para a expressão do momento de inércia, eu vejo que é uma integral de R2 dm. Se eu fizer a soma de tudo isso aqui, de toda essa expressão aqui, pessoal, da integral de dm vai ser m, ou seja, eu tenho que encontrar uma expressão, para momento de inércia que seja da forma de R2 vezes m, ou seja, eu tenho que ter um R2 e um m multiplicando aí. Ok? Então, a expressão para o momento de inércia do cilindro tem que ser algo que tenha um R2 e um m, né? Então, por isso que eu estou fazendo esse m aqui. Quando eu olho essa expressão aqui para cá, porque quando eu olho para cá, o que eu tenho? Ó? Eu tenho aqui um ρ, aqui também eu tenho um ρ, eu tenho um π aqui, eu tenho um π, eu tenho um H aqui, eu tenho um H, olha só, eu tenho um R2 e aqui eu tenho um R4. Um R2 e R4. Quando eu substituo isso tudo, vai ficar sobrando apenas um R2. Ou seja, tudo isso
vai ser substituído por M, vai sobrar um R2 e 1 sobre 2. Ou seja, logo, o momento de inércia do cilindro vai ser meio de MR2. Exatamente porque esse meu M aqui, ele está embutido dentro dessa grandeza. Então, aqui está o momento de inércia do cilindro em relação ao eixo Z, ok? Então, aqui é o momento de inércia do cilindro em relação ao eixo Z. Perfeito, pessoal? Então, eu tenho aí o momento de inércia do cilindro em relação ao eixo Z. E isso, pessoal, se estende a vários outros sólidos, né? Então, eu vou estar postando link para vocês, um exemplo de vários sólidos. Vocês podem estar depois consultando, estou tentando resolver usando esse mesmo processo, semelhante ou idêntico, e podem estar calculando o momento de inércia do cilindro em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, né? Nesse caso eu calculei em relação ao eixo Z. Então, pela simetria aqui do cilindro, dá para entender que é o eixo X e o eixo Y, os valores são os mesmos. Então, temos aqui, por exemplo, de um cilindro maciço e de uma esfera oca. Então, esses são os valores do momento de inércia para esses corpos. Okay? Temos aqui, por exemplo, um anel e uma esfera maciça. O momento de inércia para esses corpos aqui. Um anel é MR2, para uma esfera maciça é 2/5 de MR2. Okay? Temos também para uma barra fina. Okay? Também então para uma barra fina, momento de inércia para esses corpos aí. Enfim, então teremos um momento de inércia para vários corpos. Esses aqui são alguns que podem estar utilizando. Cilindro maciço a gente já calculou, que é um meio de MR2. Aí tem da esfera oca. Fina, tem uma esfera maciça. Tem um anel. Ele é um cilindro, só que ele tem esse corte aqui no meio, né? Um corte aqui no meio. Uma barra fina, que é 1 sobre 12 ml2. Uma barra fina aqui em relação ao centro, que é 1 sobre 12 ml2, em relação à borda dela, que é 1/3 de ml2. Ou seja, esse significado aqui para a barra fina, ok? Para a barra, ó, perceba que eu posso estar calculando em relação ao centro e eu posso estar calculando o momento de inércia de um ponto que é paralelo ao centro. Vamos supor que eu tenho um eixo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um eixo exatamente aqui no centro. Eu tenho um eixo aqui exatamente no centro aqui da figura. Exatamente aqui, ou seja, eu posso estar calculando o momento de inércia nesse ponto em relação ao centro da figura. Isso aqui, para eu resolver um problema como esse, eu uso o teorema dos eixos, certo? Dos eixos paralelos. Eu uso o teorema dos eixos paralelos. Como é que configura, então, esse teorema dos eixos paralelos? Vamos ver aqui rapidinho. Tem uma demonstração por trás, mas eu vou mostrar direto para vocês. Como é que é o teorema dos eixos paralelos. Dos eixos paralelos. Então, é exatamente isso. Está calculando o teorema dos eixos paralelos, certo? Em relação ao centro, ok? Então, vamos continuar isso aqui já, ok? Então, vou fechar a aula aqui nesse ponto,
para ficar melhor para vocês assistirem e continuo no próximo tópico, para deixar uma aula mais focada em cada ponto do conteúdo. Beleza, pessoal?